da assessoria de inclusão. Eu sou a Denise, pedagoga da assessoria de inclusão. Estamos aqui, né, para nosso primeiro momento de acolhimento aí com vocês, de boas-vindas também, né, durante esse ano, né, para estreitar e a gente afinar e poder estar mais próximo de vocês durante esse ano letivo, né. A gente gostaria de iniciar, né, o nosso objetivo com esse vídeo é uma conversa com vocês, né, e estarmos assim mais próximos. Então, nesse primeiro momento, né, vocês estarão ao longo do ano nos vendo aí, né, na escola, em alguns momentos pontuais, e algumas outras propostas que a gente tem aí para um trabalho mais eficaz e mais próximo de vocês, né? Nos colocamos aqui à disposição aí para esse momento. Então, dentro dessa proposta, né, da nossa temática, o Acolher Sempre, Acolher o Ano Todo, nós trouxemos um relato de vida, né, e para refletir um pouquinho, e gostaríamos de assistir junto com vocês. Vamos assistir o vídeo? Ah, moleque! Esse Heitor não para um segundo. É correndo atrás de bola, é em cima de bicicleta. Essa energia vem desde que ele era pequenininho ainda. Eu acho que uns 9, 10 meses ele subia no skate e andava. E assim, então ele sempre me provou que ele vai fazer tudo. Mas quem é esse Heitor? Se apresenta aí, Heitorzinho. Meu nome é Heitor Reis dos Santos e eu jogo bastante bola. E ainda mais eu amo jogar futebol e, tipo, é festa, porque eu gosto de ganhar e eu sempre vou ganhar. O menino de quantos anos mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aninhos, nasceu com uma má formação congênita na perna esquerda, mas no jogo com os amiguinhos onde ele mora, ninguém liga pra isso. No caso é que aí a gente pode ficar feliz junto, em vez de ficar feliz sozinho, no caso que não dá. E ainda mais a gente dois, nós ajudamos um e o outro. O pai do Heitor é o Dinei, perdeu parte da perna direita quando um carro bateu na moto dele em 2002. Parece que foi uma coisa que já preparou para quando ele viesse para junto de nós. O Heitor é uma criança muito especial e todo dia a gente aprende com ele. Então, a forma de lidar nessa questão foi muito mais fácil. Um dia, o Heitor pediu para treinar numa escolinha de futebol, mas o assunto não traz boas lembranças para ninguém por aqui. A primeira escolinha não foi recebido bem. A escolinha de futebol que eles procuraram disse não ao Heitor. Quando eles olharam pra gente e viu meu filho, depois que eu falei que era pro meu filho e viu meu filho, né, com a deficiência, eles olharam com um olhar de meio que espantado. Quando a gente tem um filho com deficiência, você começa a ler os olhares das pessoas. E o olhar, quando um olhou pro outro, eu já percebi. Não poderia autorizar, devido a eles nunca ter trabalhado com alguma criança com algum tipo de deficiência, que não saberia qual seria a reação, até mesmo as crianças que faziam parte lá da escolinha dele, que poderia falar do meu filho. Aí eu falei assim, Heitor, a mãe vai te explicar uma coisa. Tem pessoas que eles não enxergam você. Eles enxergam só a sua perninha pequenininha. Só que o problema não é você, é eles. Porque eles não têm capacidade. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, ele não me deu nem a bola pra ver minhas habilidades. A indignação da família virou um post. Dinei contou a história numa rede social. Escreveu que o futebol é inclusão e é para todos. Muita gente compartilhou. Em vez do esporte ser inclusivo, aqueles professores naquelas escolinhas, eles excluíram o Heitor. Triste, né? Assim como acabou de falar a mãe do Heitor, um lugar que seria para juntar, acolher, acabou deixando o menino de lado. Mas essa história muda a partir de agora, porque ele sim foi acolhido, arrumou uma turma num lugar muito especial para ele. Alguns jogadores do time de amputados do Timão viram a postagem do pai do Heitor. Chamaram o moleque para bater bola com eles, de uniforme. Ó, fez gol em tudo. Boa. E o sorrisão de criança em loja de brinquedo. Heitor vai poder frequentar os treinos do time, que joga Campeonato Paulista e Brasileiro.
A gente está aqui para dar esse suporte. Hoje a gente tem uma comissão técnica preparada também para dar esse treinamento para ele ter um contato com a bola, mas também ter o lazer. Eu acho que essa é a mensagem. Ele tem que estar lá com a gente, mas também ele é criança, ele tem que se divertir e aproveitar a idade dele. Os pais ainda esperam encontrar uma escolinha para ele jogar. Eu vejo, às vezes, as pessoas olham pro Heitor e colocam limitações nele, sabe? Mas ele não tem essa limitação. Ele faz tudo que qualquer criança faz. Ele é uma criança feliz, disposta a correr, a brincar o dia inteiro. Eu não quero que meu filho se frustre por alguém que chegue um dia e fala que ele não pode, que ele não consegue. O futebol é o brinquedo do Heitor. É o que desperta a alegria de menino. Eu nasci pra futebol e, eu queria um dia falar com os jogadores de futebol. Neymar Júnior. É isso. E essa história com a bola tá só começando. Ainda tem muitos sorrisos e futebol pela frente. Essa proposta do vídeo, então, ela veio, nós trouxemos para que a gente possa pensar um pouquinho nesse momento de acolher e trazer essa família próxima, para a comunidade escolar. Tendo eles de uma forma acolhedora, e a gente entende que vocês já fazem isso, mas a gente está enfatizando porque infelizmente temos experiências ruins, experiências boas, mas a gente quer que a gente possa chegar lá nesse momento bom e eficaz para todos, E aí a gente não precisa ficar trabalhando com pequenas questões, que chegam até a gente não consegue chegar, talvez, naquele momento de ajudá-los. Então, essa reflexão é nesse sentido, de trazer, de proporcionar essa família uma experiência positiva. E para que vocês também. A gente entende que é difícil não conhecendo e não entendendo aquela criança. Naquele primeiro momento, é novo para todo mundo, para vocês. Vocês estão assustados, mas elas também estão, os pais também estão, Muitas vezes vêm com demandas de outros lugares e que isso dificulta um pouco mais, Às vezes é bem acolhido, mas já vem com aquela sensação ruim de outros lugares e que a gente às vezes vai desconstruir para reconstruir. E é esse o objetivo da gente conversar um pouquinho. Que maneira fazer. Isso. E é bem assim, Dê? Nós percebemos que dentro do relato da mãe, a palavra da mãe nos traz a refletir muito em relação a isso. Que ela percebe já pelo olhar da pessoa, como a pessoa olha para a família mesmo, não só para o Heitor, para a criança, mas para a família. Aquele olhar já de interrogação, de medo, de nossa, como vai ser agora, como ele vai ficar aqui. Então, assim, ela já percebe naquele momento que é recebida já, E pré-julgamento, que vocês viram no vídeo que aconteceu esse pré-julgamento, Não conhecia a criança e já pré-julgou, sem antes, ou até a questão de ver só o papel, que a gente está aí falando uma relação com o laudo, ou que antes a gente entende que vê experiências de casos que acontecem só pelo laudo, nem viu a criança, mas já tem um pré-julgamento. Então, quando recebe a criança, já vai receber com aquele pré-julgamento e não dá a oportunidade da criança mostrar se ela apresenta ou não. E se apresentar, a gente tem que criar estratégia. E é nesse sentido que nós estamos aqui nos colocando à disposição para estar ajudando todos vocês. Dentro da nossa possibilidade. Isso, lógico. E aí nós colocamos muito a parte também de colocar no lugar do outro. Estar ali no lugar daquela mãe, naquele momento que ela está ali para eles, para a família. É muito difícil você tá chegando, apresentando as questões do filho, como ele vai, com medo também de deixar o filho na escola, como todos temos essa dúvida, esse questionamento, como vai ficar nosso filho na escola. Então nós temos que colocar no lugar de todas as mães que estão ali entrando, apresentando, levando as questões específicas dos filhos. Então a gente tem que ouvir, tem que ter um momento da fala da família também para ela colocar. Então é aquilo que a gente, primeiro, receber a criança, olhar para a criança,
ver, entender como ela vai interagir com as demais. Nós estamos num momento de início, então nós temos que ter esse tempo, né? A gente fala que tem que ter um tempo. Primeiro momento foi difícil, foi para todos, não só para criança com deficiência. Mas que é o momento que eles estão vindo de férias, né? E que, assim, a gente entende que uma adaptação das crianças com deficiência e as crianças, né, neurotípicas, elas não são diferenciadas. Por quê? As crianças com deficiência, elas vão vir com uma outra questão a mais, né? E que a gente vai ter que entender no individual deles. Então, esse é o momento de acolher. Se a família percebe que vocês têm pelo menos essa sensibilidade, e a gente entende que vocês têm, tá? Mas a gente está falando de uma forma geral, né? Para que a gente possa ajudar nesse momento. A proposta até surgiu por demandas que nós já temos aí de ter que chegar até a escola, e nesse primeiro momento a gente não consegue chegar por conta de reestruturações de todos os sentidos, né? Até mesmo da nossa proposta, do que a gente já tem, porque a gente sai com um plano, assim como vocês já têm um plano aí para desenvolver neste ano. Então, nesse primeiro momento, se vocês conseguirem acolher, conversar, trazer no individual, não, né, às vezes não vai conseguir no geral conversar, mas se no individual a mãe perceber que tem uma intenção, pode ter certeza que o trabalho vai fluir de uma outra maneira. Naquele momento, olha, mãe, tá acontecendo isso, mas por quê? Porque a mãe vai entender, porque naquele momento ela soube que você parou para observar e olhar, né? E é isso, essa sensibilização que nós estamos trazendo, né? E isso que nós colocamos como criar parceiros, né? Então nós temos que ter o parceiro principal, começar pela parceria escola. Nós temos toda uma equipe escolar, é uma comunidade escolar. Então nós precisamos da compreensão e da aproximação de toda essa equipe escolar para estar vivendo esses momentos. O professor não é sozinho, ele está dentro de uma escola, dentro de uma comunidade escolar. E todos ali têm, né? Precisamos ter esse olhar humanizado, de um estar acolhendo o outro, ajudando o outro, estar próximo. São momentos difíceis que a gente não pode passar sozinhos. Nós temos que ter a parceria, a união dentro da escola. Começando, né, já lá, gestão, gestores, diretores, coordenadores, as pessoas da limpeza, os professores, toda a comunidade, o pessoal da cozinha, os inspetores, é uma união, tem que trabalhar junto para quê? Para que crie um ambiente harmonioso, e isso também vai influenciar muito nesse acolhimento, nesse momento de compreender o indivíduo, cada criança, naquele momento. Então a gente tem que começar a refletir e tentar colocar mais isso em prática. O dia a dia, cada dia é um dia. A gente tem que viver aquele momento para que consiga se autoavaliar. Nós precisamos nos autoavaliar, perceber o que está acontecendo comigo. Se eu estou vivendo um momento feliz porque tudo está conseguindo andar conforme eu planejei, mas tem momentos difíceis que a gente não vai conseguir. E nós precisamos conversar com outra pessoa, pedir ajuda. E isso também, de marcar um horário com a família, chamar a família, entender o que acontece. Né? Primeiro a gente tem que entender por que a criança que já está ali com um laudo, que está tendo aquela dificuldade, não está conseguindo entrar na rotina escolar. Por que essa criança não conseguiu nenhuma terapia ainda? Mas por quê? Não chegar cobrando a família. A família tem muita dificuldade também. E muitas vezes ela chega já cobrando da escola porque ela também já foi muito cobrada. Então ela precisa ser compreendida. E dentro disso, nós já, esse ano, nós já iniciou ano passado, esse ano nós estamos com uma equipe mais estruturada. Nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos, ainda não é um número pequeno, mediante a toda a rede, né? Mas já é um início. Então, nós podemos contar com esses assistentes sociais, mas primeiro a gente tem que conhecer cada família, o que está acontecendo, e junto, professor, escola, diretor, coordenador e família. Então, muitas vezes a família está lutando lá para ter um convênio médico, para a criança ter uma terapia, mas tem um momento de carência, e nós precisamos compreender isso. E nós precisamos fazer o quê?
planejar, organizar, estruturar. Nós temos que ter um olhar acolhedor nessa questão também. Nós não conseguimos que todas as crianças andem no mesmo ritmo. Nós temos que respeitar o ritmo de cada um. Mas a gente só pode também apresentar, né, dentro de todo esse processo que a Paula falou, não consegui. Nós estamos aqui na rede de apoio de vocês, neste momento, mas a gente precisa que vocês tenham primeiro esse contato, porque nós não estamos aí todo dia, nós somos a rede de apoio, estamos nos propondo, mas a gente não consegue estar aí todo dia, né, na rede. Né? Então, vocês tendo esse primeiro contato, olha, fizemos todas essas tentativas e não deu certo. E aí nós vamos lá tentar ajudar, não que a gente vai levar uma varinha mágica e tudo vai acontecer, não é, mas nós estamos aqui nos propondo a ajudá-los, pelo menos a entender, né, e então também, e é possível conversar com os profissionais que atendem essas crianças. A gente tem uma quantidade, tem crianças que a gente não é o correto, né, mas eu acho que tem crianças que têm várias terapias, e os profissionais, eles atendem de forma online, você conversar, talvez eles trazerem sugestões para vocês. Olha, eu tentei várias atividades, várias propostas, recursos, e não deu certo, mas ele pode te trazer uma que deu certo lá com ele. No individual, ok, mas vocês podem ter, às vezes, no individual, mas que forma que eu posso trazer para o coletivo? Né? A gente entende que não dá para trabalhar com a criança no particular, mas vamos tentar trazer para o coletivo, uma proposta para o coletivo, né? Assim até a turma vai integrar e vai incluir de uma forma mais natural e não vai mais ser aquelas coisas tão necessárias para o momento que eu tenho que entregar algo, né? E é nesse sentido que a gente está na nossa proposta aí para o ano, né, de uma forma geral. Nas escolas de educação fundamental, tem de ensino fundamental. Nós temos os professores do AE, né, que assim como nós somos, hoje estamos aqui na assessoria, nós somos professores do AE, também pode estar dando esse suporte para vocês no ensino fundamental, né? E também não deu certo, preciso de uma ajuda, lembre sempre da rede de apoio. Somos uma rede de apoio também com vocês, tá? Então, dentro dessa proposta, de que forma que a gente pode acolher essas pessoas, né? Tudo um grupo, tudo é um contexto, não são coisas soltas, né? Então, a forma de falar, né? Acho que o que norteia tudo é a empatia, né? É aquela sensibilização e a outra pessoa está entendendo que você está ali apto também para entender a minha dificuldade. E não é que assim, eu vou entender e simplesmente, não, eu vou entender, mas assim como a gente está falando das ações de vocês, a gente também espera que a família também tenha. E é nesse momento que a gente está falando, fiz tudo isso e a família não teve. Então, vamos intervir de outra maneira. Que forma que a gente pode intervir, tá? Então, são palavras, né? A forma de falar, são com gestos, né? Olhares, né, a questão física, até a nossa disposição do corpo, a gente demonstra algo pro outro, né? Isso, carinho, afetividade, conta muito. E mostrar mesmo que você está ali para ajudar, para colocar, está aberta a conhecer a criança. Então é isso que a criança sente muito, a gente acha que não, mas a criança percebe uma boquinha torta, um olhar torto. A gente acha que não, mas se colocar na prática, no dia a dia, porque nós percebemos, não percebemos? Se uma pessoa olha torto para nós, né, assim, fica um incômodo. E aí vai criando o afastamento. De vez de você trazer essa criança para você está afastando, e mesmo a família também. Então, se você já sempre vai já com o negativo para a família também vem com o negativo para você. Então, a gente tem que mostrar que aos poucos, né, a criança tem habilidades, que ela não tem só as dificuldades. Então, vamos entender e olhar para essas habilidades. É isso que é muito importante. E nós temos que ter calma. As coisas não resolvem de uma hora para outra. Demora. É difícil, muito. Nós vivemos sala de aula? Vivemos anos. Eu estou aqui hoje, mas eu já passei por muita coisa.
que vocês estão passando agora e coisas muito diferentes, segmentos, né? Então é assim, nós sabemos o que acontece. Nós estamos aqui também escutando muito o que está acontecendo fora, assim, tudo que vem trazendo para nós e nos angustia também. Então o que a gente tem que parar? Parar, sentar e se organizar. A palavra é essa, ter ordem, né? Organização. Isso reflete com as crianças, com o seu dia a dia lá na escola. Eu acho legal lembrar também que a gente não vai na escola não com lados, a gente não tem lados nem da escola, nem lado a gente tem a criança. Vamos se entender e a gente está mesmo estendendo a mão para ser um apoio, rede de apoio e uma ajuda, né? Preciso de ajuda, olha, fiz ou não tenho ideia, e essa criança não tem um profissional, não tem uma ajuda, vamos entender juntos, né? Temos a educação infantil que não tem o professor Daê, mas a gente está ali, né, junto e tentando ajudar vocês da melhor forma, né? Entender que a gente não está aí para fiscalizar, não é fiscalizar, a gente é ajudar, estendendo a mão mesmo. E aí a gente vai percebendo, assim, como houveram avanços, a gente fica tão fechado na dificuldade, no que não vai, que não está acontecendo, que a gente não percebe os avanços que nós já tivemos, né? Principalmente dentro da educação inclusiva, das crianças com deficiência, né? Os TEA, cada dia tem mais aluno, tem mais criança. Nós sabemos, tem sim. Depois da pandemia tudo mudou muito, né? E muitos outros lá, outras questões já vieram, né? A questão social, emocional. Né? Então vieram muitas coisas e mudou bastante nosso convívio. O olhar, não só com eles, não só com eles, com a gente, né? Todos nós ali temos alguma sequela aí desse momento difícil que passamos, né? E o que a gente ganha, né? Então, e dentro disso, o que né, já estão vindo? Nós não tínhamos nenhum apoio. E aí o que aconteceu? Veio a gente de inclusão, melhorou. E aí dentro disso, nós fomos, né, toda a rede fomos percebendo que não dava só isso. Precisávamos de mais, não é só aquela pessoa que vai lá cuidar da criança. Precisamos de uma pessoa que ajude no lado pedagógico. O que veio? O que vieram? Então, os estagiários. E com isso, com tudo, né, nós não vamos entrar em detalhes de leis, de direitos, de deveres, mas o que veio né, depois dos estagiários? Estão vindo aí, começou ano passado, tivemos ótimos resultados, né, mas precisamos melhorar, lógico. Iniciou o ano passado, esse ano novamente temos. Vamos ter os professores mediadores e com especialização, que já estão com um olhar, né, mais direcionado para as crianças com deficiência. E aí que vai atuar no momento, né, no momento de aula, né, que é um pedido mais também, um apoio, né? que também a criança com deficiência não é do estagiário, não é do professor mediador. Ele está ali para da comunidade, para apoiar, para dar um suporte, para ter mais veio somar na escola. Ele veio acrescentar mais uma pessoa para ter um olhar, uma ajuda, um apoio dentro da escola. E o que acontece? Nós precisamos o quê? Acolher essas pessoas. Essas pessoas precisam entender o que se passa dentro da escola. As estagiárias precisam ser orientadas, elas são estudantes, elas estão muitas iniciando no curso de pedagogia. Então nós precisamos também orientá-las, trazê-las para junto de nós. Os professores precisam orientar os gestores, os professores, orientar o que é que essa pessoa pode estar ajudando ali dentro, o que ela vai acrescentar ali dentro. E ela vai crescer junto com vocês, conhecendo a criança que ela vai estar ali apoiando naquele determinado momento. O estagiário não é exclusivo, o estagiário é da escola. Então ele tem que ter um rodízio, ele vai estar em determinados momentos que a escola, a gestão tem total autonomia para destinar onde esse estagiário vai estar atuando naquele determinado momento. E é a mesma coisa com o professor mediador. O professor mediador vai ter seu horário, certo? Né? Organizado pelos gestores. Por quê? Vocês estão vivendo a escola e é isso que a gente, né? Quando tiver dúvida, né, consulte o coordenador, ele vai ter tanto o horário do professor mediador como ele vai ter do horário
do estagiário, né? Mostre para o coordenador também qual é o melhor horário, que talvez um horário que seja mais específico, que vocês entendam que precisa desse profissional ali no auxílio com vocês. Sabemos também que ainda não é o número necessário, mas estamos aqui trabalhando para que chegue neste número necessário. E a gente pede um pouco de calma, porque assim como a Paula falou da questão do acolher esse profissional com o início da aula, e a gente entende que vem todo mundo ainda se estruturando, assim como a gente fala que as crianças estão se adaptando, o adulto também está voltando e se adaptando à rotina, né? Tivemos uma desistência de um número que a gente ficou um pouco assustado, né? De estagiário. Né? Devido a por ser uns 2, 3 dias a gente teve esse número de desistência e com uma demanda de forma que fui acolhido na unidade. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a procura de vocês, a gente também tem a devolutiva desse estagiário, né? E a gente precisa desse olhar de vocês aí, porque são vocês que nos apontam, né? E a gente entende que ainda não está no número necessário, mas vamos acolher esse que temos para que isso se multiplique e a gente consiga, porque, né, a gente nós estamos aí na seletiva desses profissionais, mas que tá difícil, né? E a gente vai aqui tentando. O que nos cabe dentro das nossas atribuições, a gente tá indo, né? E entendemos a dificuldade de vocês. Tá? E também nós estamos num processo de elaborações de um questionário, para que vocês consigam ter um olhar, uma observação maior das crianças, ter um norte do que eu preciso estar observando para compreender mais o meu aluno, independente da criança com deficiência ou não. Às vezes a criança está ali na sala com dificuldade também de seguir a rotina, de estar interagindo com os demais, de estar na rotina nos ambientes fora, né, de sala de aula. Então nós também estamos pensando nisso, logo nós estaremos lançando. Temos um cronograma já planejado de formações dentro da demanda apresentada ano passado e também esse ano. Nós sabemos de todas as necessidades de mais formações em relação à criança com deficiência e também sugerimos, gente, procure, se informe. A internet tem muita coisa, está em dúvida, não conseguiu conversar com o professor do lado ali, não teve um momento de desabafo, de troca, vai na internet, pesquisa em livros, na internet, tem vários canais no YouTube que você pode estar pesquisando. Então, assim, é a nossa orientação, sabe? A gente tem que estar estudando, não tem como. Nós, professores, precisamos estudar constantemente, porque cada dia a gente recebe novidades, são novidades que a gente tem que estar se atualizando. Estamos planejando, né, uma forma de estar mais próximo de vocês, assim, no sentido de vocês terem essas dúvidas. Eu fiz essa pesquisa toda, essa orientação e mesmo assim eu acho que tenho dúvida se eu devo ou não. A gente está tentando, né, programando ainda está em formação. Uma proposta de estar mais perto de vocês, nos HIs, vocês conseguirem ter um contato. Isso futuramente a gente, né, estamos tentando fazer o mais rápido possível. Atendimentos online, uma coisa que a gente consiga criar polos para a gente conseguir estar mais próximo, reunidos em um prazo menor. Então, muitas ideias nós temos, estamos tentando colocar em prática e pode ter certeza que nós estamos aqui para estar apoiando, estar dando um suporte e para a melhoria mesmo da educação e das nossas crianças. Sim. E de vocês também, porque nós falamos muito em adaptar, mas o adaptar tem um prazo e o acolher não. O acolher a gente acolhe todo dia e o ano todo. É isso, então, muito obrigada. Eu espero que vocês consigam refletir bastante, ter uma autoavaliação, criem parceiros, que isso é muito importante. A gente precisa manter e ter um diálogo muito aberto e muito constante entre todos. E saber que a gente está aqui, tá? E nós estamos aqui mesmo estendendo a mão para ser uma rede de apoio e estar ajudando vocês no que a gente puder, né? E que for possível dentro pra gente, né? Isso aí. Obrigada e tenham um ótimo ano. E até a próxima.